Olá, mais um podcast, aquele que a gente fala de tudo um pouco, que você escolhe o tema, que você comenta e participa com a gente. O podcast que é para falar sobre política, que é para falar sobre as mulheres, que é para falar sobre segurança pública, que é para falar das nossas vidas. Então você não pode ficar de fora, vem junto com a gente. Muito obrigada, né, pela participação diária aí, sempre, semanalmente com a gente. Eu quero pedir para você compartilhar o link, dar um like e colocar outras pessoas para poder interagir com a gente. Nessa semana, a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso, no qual eu acho que você também vai se identificar, que é sobre coletividade, sobre mandatos e mandatas coletivas. E aí, você gostou desse tema? Qual o tema que você gostaria de ouvir para o próximo programa? Com quem que você acha que a gente precisa conversar? Fala aí, deixa seus comentários, porque para esse assunto muito sério, mas também muito dinâmico, muito divertido, a gente trouxe pessoas maravilhosas que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir as histórias, vai fazer parte e vai se sentir até com vontade, inspirados a fazer construções coletivas, né? Seja bem-vindo os meus convidados aqui. Olha, a gente tem convidado especial, viu? São 3 convidados especiais. Uma cantora maravilhosa, um jovem maravilhoso que não quer ser jovem e uma deputada estadual de São Paulo. Então, seja bem-vindo, Felipe. Vou te apresentar aqui o Felipe. Gente, esses meus convidados têm currículos maravilhosos, né? Raina eu conheço já há algum tempo. Raina é uma parceira, uma companheira aí de vida, de muitas lutas, né? Felipe Freitas é professor da rede estadual desde 2021, é graduado em História na PUC Goiás, Geografia pela UFG. Você não para de estudar, não? Começou a estudar com 15 anos? Na UFG? Nesse tanto de... Uai, como assim? Pós-graduação em História da África e Africanidades, é mestre em História, é mestre e graduado em Pedagogia e Sociologia. Meu Deus, mas você é terrível, hein, Felipe? Eu comecei assim... Na verdade, numa tentativa de fuga da minha cidade, né? Você é de Anápolis? Sou de Anápolis. E aí eu queria me mudar de Anápolis de qualquer jeito. Então, falei, vou fazer logo 2 cursos, que aí ninguém dá desculpa de eu ficar indo e voltando. E aí, nessa, eu gostei de estudar e ai, que continuei. Bom. Eu costumo dizer, depois que a gente toma essa pílulazinha vermelha, que é do conhecimento, a gente fica nesse, sabe? Você não consegue, fica... E aí, para completar esse time aqui presencial, a Raina Ágata, eu errei o nome, desculpa. Sem problema, miau. Mas é gata. Raine Ágata é cantora há 26 anos, com 3 álbuns lançados, que vai fazer uma palhinha hoje pra gente. Ela falou pra mim e pro Felipe, graduada em Pedagogia e pós-graduação em Educação Musical. Também participou de uma mandata coletiva, né? Não tá aqui no seu histórico, mas também teve muito prazer. Obrigada, viu, por você ter fazer parte aí do nosso time. Como é que estão as coisas, mulher? Me conta. Lutando muito, né? Porque eu também sou produtora cultural e hoje a produção cultural ainda é algo efervescente, há uma carência muito grande no mercado, principalmente em Goiânia. Então, em Goiás, na verdade, então, assim, a gente tem uma demanda muito maior do que a gente consegue atender. Então, assim, estamos nesse governo, graças a Deus, que a gente vive hoje, né? Houve um aquecimento muito grande do ponto de vista para a cultura, uma abertura muito grande, onde a gente vê aí um estímulo muito maior para que a gente possa, né, fazer girar essa mola propulsora da cultura. Da cultura para a política, né, Raine? Porque não tem como a gente deslocar de uma coisa da outra, né? E a complexidade da vida, né? A sociedade é tão complexa que a gente tem que aprender que todas as formas de viver, seja ela na cultura, seja ela na economia, na educação, a gente precisa de política, né? Então, por isso... está numa mandata coletiva. É isso mesmo, vamos conversar com a nossa deputada em São Paulo, né? Rose, como é que você tá, Rose Freitas, com essa camiseta linda? Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu tenho Boa tarde, eu tô muito bem, agora, né, gente? Super feliz de estar conversando com vocês aqui, mesmo que online. Para quem não me conhece, meu nome é Rose Soares, eu sou aqui da cidade de Barueri, São Paulo, e faço parte atualmente de um mandato coletivo de mulheres pretas e periféricas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sou codeputada estadual no Movimento Pretas, cuja mandatária aqui em São Paulo é a deputada Mônica Seixas,
uma mulher que já vem para um segundo mandato nesse estilo de coletividade, né, de mandato coletivo. Então, ela meio que inaugurou esse projeto de coletividade nos mandatos aqui em São Paulo, e eu faço parte aí dessa segunda fase desse projeto. Prazer estar com vocês. Rose é uma mulher preta, mãe solo, professora de desenvolvimento infantil, ex-conselheira tutelar por 2 mandatos, é membro do mandato coletivo Juntas por Barueri, né, que é a cidade. Barueri, Juntas por Barueri. Presidenta do pessoal de Barueri e co-deputada estadual pelo mandato coletivo Movimento Pretas. Maravilhosa, bem-vinda então, viu? Obrigada. É isso, a gente vai falar um pouco sobre essa mandata. Nós aqui na expectativa, né? Eu também fiz parte de uma proposta de uma mandata coletiva aqui em Goiânia. Acho que foi na mesma época que a gente fez essa disputa, não foi, Raine? Sim, 2020. 2020, Sim, né? sim. Você também, né, Felipe? 2020 eu fui candidato a vereador. Ai, maravilha. Mas você foi eleita agora em 2022. Mas eu estadual. comecei o projeto também em 2020. Nós temos um coletivo de mulheres aqui em Barueri que se chama Juntas por Barueri, e eu também saí candidata a vereadora nesse mandato, nessa coletividade de mulheres, também 6 mulheres pretas, uma mulher branca antirracista, e nós concorremos à vereança aqui em Barueri, uma cidade assim bastante importante aqui da Grande São Paulo, uma cidade que é bastante conhecida por conta de ter uma estrutura aqui que se chama o Alphaville, que é uma área residencial muito nobre, então tem muitos artistas, muita gente rica mora aqui. Apesar deles não falarem que moram em Barueri, né, eles sempre se referem a Alphaville como se fosse uma cidade. Mas Alphaville faz parte da minha cidade, Barueri. Mas eu moro do outro lado da ponte, moro aqui numa periferia de Barueri, nascida e criada aqui. Faço parte dessa construção política há muito pouco tempo. Eu entrei para o PSOL em 2019, né? E aí a gente percebeu a necessidade de ir para o enfrentamento e em busca de uma cadeira no Legislativo para amplificar a voz das periferias, aí, através principalmente das mulheres pretas, que são subrepresentadas nesses espaços de poder e decisão política, né? As mulheres estão bem subrepresentadas, já que nós fazemos parte aí, nós somos a maioria da população brasileira, somos também a maioria dos eleitores do Brasil, mas dentro das câmaras, das assembleias legislativas do nosso país, ainda somos um número muito, mas muito inferior ao dos homens, né? Quando a gente coloca isso nessa balança, a gente percebe a necessidade dessa luta por equidade, né? Uma igualdade aí de gênero na política. Então, a primeira coisa que a gente vem em busca é de igualdade de gênero na política. Depois, obviamente, de uma representatividade de pessoas que estivessem mais ligadas com a periferia e com as demandas que esses espaços têm diariamente, né? Então, a gente costuma usar uma frase aqui, Cíntia, que é assim, a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, a gente acredita que uma política para as pessoas que moram na periferia só pode ser feita por gente que está aqui, que usa o transporte público, que usa a UBS, que precisa da escola pública e sempre estudou em escola pública, né, que está sabendo qual lâmpada que queimou aqui nas nossas ruas e avenidas, né? A gente toma ciência de todos os problemas dos buracos nas ruas, das faltas de acesso à educação, à saúde, ao transporte. Então, a gente tem e sente na pele todas essas necessidades diariamente. Por isso, a gente acredita que só tendo pessoas que passam por isso diariamente dentro desses espaços de poder e decisão política é que a gente vai, de fato, alavancar isso através de política pública lá dentro desse espaço. E como você disse, não tem como fugir. Algumas pessoas costumam falar assim, eu não gosto de política, nem fui votar. Não adianta você não ir votar, não adianta você não gostar de política. Dizem até que se a gente disser que não gosta de política, estamos sujeitos a ser governados por pessoas que gostam muito de política. Exatamente. Não né? é? Então a gente tem que, ao menos, se atentar para quem é que está chegando no poder, quem é que está legislando, para tentar melhorar a nossa vida, porque tudo isso que a gente está falando aqui passa pelo poder público, é política pública. É verdade. Olha, a Rose começou, então, eu acho que um tema que a gente pode continuar, né? Por que ela entrou, por que ela se propôs a ser um ser político dentro dessas campanhas, dentro da campanha, de fazer uma disputa, porque uma coisa é a gente, né, enquanto ser político, mas outra coisa é a disputa política. Por que você entrou, Rose?
Heine. Desculpa, Rose, Rose, voltando. Heine. Bom, é uma longa história, mas vou tentar resumi-la bastante Não, aqui. menina, nós temos tempo, né? Bom, o que acontece? Na verdade, nós estamos falando em 2020, num momento em que ainda não havia uma legalização sobre uma candidatura coletiva. Então, havia necessidade de haver um candidato, né? E sobre isso, havia o Fernando Boi, que era um amigo, que queria muito ser candidato, e etc. E eu me aproximei no sentido de ser a coordenadora de campanha dele. Né? Era essa ideia inicial. E aí, a gente amadurecendo as conversas e pesquisando, eu apresentei para ele esse modelo de coletivo, ele achou fantástico, porque o Fernando Boi já tinha essa coisa do fuá, que aqui o fuá, sabe, Rose, é o encontro de sambistas que ele fazia sempre, então a gente, né, ele sempre foi essa pessoa do coletivo, de chamar muita gente para compor com ele, para cantar, para tal, então tinha tudo a ver o formato da proposta com essa ideia também revolucionária que a gente já trazia, que era também de quebrar esses certos paradigmas. Bom, a partir daí era eu e ele, né, mas um coletivo de eu e ele, né, não estava bom, não. Então, a gente começou, então, a olhar para os lados, né, para frente, para todas as direções, buscando pessoas para compor. Aí, nós atravessamos um limbo grande, porque aí, assim, primeira busca eram mulheres, né? Eu queria muito mulheres, né? Pelo menos um coletivo equilibrado, 2 homens, 2 mulheres, alguma coisa assim. E aí esbarrou muito no que a Rose fala, sabe? Que é essa coisa de que nós, infelizmente, não nos empoderamos nesse lugar. Nós temos muito medo, somos muito retalhadas, né? Então, e é isso, a gente vê os respingos disso na prática. Então, foi muito difícil. E eu tentei 1, eu tentei 2, eu tentei 3. Algumas começavam e desistiam no meio do caminho. Eu falava, meu Deus do céu, e os homens vindo. Né? É desse jeito. E aí, então, a gente já tinha ali mais um homem com a gente, né? Que aí era o Constantino, né? Professor maravilhoso e tal, querido, que já era da luta, que já militava comigo antes, né, que já vem já dessa coisa do movimento estudantil, escola técnica, etc. E aí, enfim, aí mais um tal, aí a gente tentando mulher, aí aparece mais um outro, que é o Wilson também, que é um colega nosso, segurança, que já trabalha mais essa coisa do técnico, né, por trás do show business, essa coisa do show, Então, assim, mas todo mundo interligado com essa coisa da cultura, né, que seja o artista, ou mais professor, que seria mais o lugar que hoje o Constantino ocupa, ou nessa parte técnica, mas todo mundo falando nessa consonância da cultura. Então, foi fácil do ponto de vista da gente construir uma perspectiva com esse olhar político, cultural, social, né, porque estava todo mundo... Mas as mulheres não chegavam e até que eu desisti. E acabou que eu fiquei sendo a única mulher num coletivo de 4, onde eu era a coordenadora e que muitas vezes... Nossa, eu uso muito essa expressão, mas não sei se vai ficar muito ruim falar aqui. A gente corta depois. Mentira, não. Que às vezes, desculpa, a gente tinha que colocar um negócio que a gente não tem na mesa, né? Para se impor, né? E então, e olha que eu estava falando com homens que são homens em processo de desconstrução machista. Né? Mas então a gente tinha um coletivo que eram 2 homens negros, né? Eu a única mulher e o Wilson, né? Então assim, essa era a construção. Então chegar nesse ponto do coletivo, eu inspirei muito em candidaturas do PSOL, porque até aquele momento era o que a gente tinha de mais revolucionário também, de modelo também bem sucedido, porque tinha, se não me engano, no estado de Goiás, no interior do estado de Goiás, se não me engano, era a primeira candidatura que tinha em 2020 eleita e que eles já tinham desfeito o coletivo. E no andar da carruagem, e aí depois a gente fala sobre isso, eu comecei a entender por que é tão difícil manter uma candidatura coletiva. Mas, enfim... É difícil, né, gente? Mas é isso, é uma experiência que eu acho que vale a pena
a gente pelo menos conversar sobre ela, porque eu gosto muito do formato das candidaturas coletivas, né? Mas vamos ouvir você, Felipe. Como é que você entrou nessa? Por que você entrou nessa, Felipe? Eu penso que a minha participação na vida política, né, ela vem mais da minha personalidade, de não querer ser subrepresentado por alguém, né? Então, eu queria representar. Então, começou lá no ensino médio, no Grêmio Estudantil, né, com meu amigo até hoje, Douglas Carvalho, que foi candidato a prefeito lá em Anápolis pelo PSOL. Ele que me puxou, pegou na minha mão e falou, vamos, você vai ser tesoureiro do Grêmio Estudantil. E vamos embora, começou assim, daqui a pouco a gente estava em congresso da UBS, disputando a UGES em Goiás. Então, começou dessa forma, dentro do movimento estudantil. Mas, em 2015, eu topei uma proposta de alguns colegas de participar das ocupações secundaristas no estado de Goiás, lá em Anápolis. E eu, juntamente com outros colegas, nós iniciamos o processo de ocupação lá, com o Colégio Polivalente Frei João Batista. E dentro dessas ocupações, a gente criou uma rede muito grande de pessoas que militavam, que ansiavam a mudança da cidade, do bairro, da escola, né? E introjetou nessas pessoas essa fome pela política, né? Então, quando chegou 2020, que aí eu já tinha terminado a universidade, estava só no mestrado, falei, olha, eu acho que é a hora da gente topar uma candidatura a vereador aqui na cidade, trazer um debate que seja diferente, mas falei para eles, né? Eu só topo fazer isso se for de forma coletiva. Individual, não há possibilidades. Eu sou uma pessoa que acredito muito na coletividade, né? Acredito muito que é possível mudar as formas de forma coletiva. Individualmente, o máximo que a gente pode mudar é o nosso quarto. Porque se você quiser mudar a casa inteira, você ainda tem que conversar com as pessoas que moram dentro dela junto com você, porque senão não dá certo. Então, eu acredito muito na coletividade, que a coletividade possibilita mudanças maiores, possibilita mudanças que abranjam mais pessoas, e por isso eu iniciei esse processo. Em 2022, né, uma colega minha vem com uma proposta. Felipe, vamos fazer parte de uma candidatura coletiva a deputada federal, que é a Dani Cruz, né? E eu falei, vamos. Já tinha falado para ela que não queria mais mexer com política, que estava fora, não queria ser candidato, e ela me chamou. Eu falei, olha, nessa circunstância eu acredito que é possível a gente, né, trazer propostas que sejam importantes para a sociedade naquele momento, ainda mais porque a gente vinha de uma candidatura antes, né? 2020 foi muito cruel, né, com os candidatos. Também, Nossa Senhora, né? gente. Nossa, pós-pandemia, descredibilidade política. A gente já estava no meio da pandemia, na verdade. Campanha com pandemia. E né? foi muito difícil, né? Então, eu falei, 2022, não, vamos ponderar outros pontos, porque a última também teve outros fatores que dificultaram, né? Então, em 2022, a gente participa dessa candidatura coletiva de juventude. Então, legal. Nossa chapa só tinha juventude, jovens, né? Gente. Tanto homem quanto mulheres. Eu acho que é inspirador, assim, pelo menos para mim, assim, eu só fiz militância partidária no PSOL, né? Então, eu só conheço enquanto partido, organização partidária, o PSOL. Eu estou no PSOL desde a fundação. E sempre estive em todas as campanhas que o PSOL pleiteou no estado de Goiás ou em Goiânia, eu sempre estive ou na coordenação ou na organização, de alguma forma, dentro das campanhas, né? E aí, quando chegou mais ou menos 2014, uma campanha que eu acompanhei do professor Wesley para governo, e o Wesley falava, Cíntia, não tem jeito, você que tem que ser candidato. Eu falava que não quero ser candidato, eu adoro ficar aqui nos bastidores, né, me organizando e sabendo que tá articulando as coisas, fazendo as coisas acontecer para depois ver tudo concreto, sabe, Rose? Eu realmente gosto muito disso. Mas quando chegou 2020, que todo mundo veio de uma mulher, assim, essa proposta, né? Cíntia, você tem que sair candidata a vereadora. Que é uma companheira lá do MTST, uma senhora. E ela me mandando mensagem assim. Eu falo, gente, alguém tá pagando essa mulher pra falar um negócio desse pra mim. Eu não vou sair candidata, eu não gosto, eu não quero ser, né? E aí, assim, foi nisso que começou, sabe? Aí a gente foi chegando outras mulheres. Olha, eu topo se você topar. Se você topar, eu topo, né?
E eu, sinceramente, eu só saí candidata porque era uma mandata coletiva. Porque tinha outras mulheres se envolvendo e com o mesmo medo, porque dá medo, não dá? Acho que todos nós que saímos no coletivo estávamos com muito medo, porque 2020 foi muito desafiador. Exatamente. Era um medo real de morrer mesmo, era um medo real de sofrer violência durante a campanha, porque a gente também estava numa campanha contra a candidatura de Bolsonaro. Então, não era só uma campanha em favor das candidaturas coletivas, né? Havia também uma campanha contra Bolsonaro. E a gente estava muito exposto, né? E apesar do tempo de ir para a rua ser limitado, ser menor do que nas campanhas anteriores, a gente passou muito medo. A gente passou fome, a gente passou sede, a gente... não tinha grana, a candidatura sem um grande financiamento. Então, enfrentar... primeiro que, assim, a primeira vez que a gente sai candidato, a gente não sabe como que as coisas funcionam, a gente vai muito no instinto, né? Sem saber organizar. A primeira candidatura já foi eleita, Rose? Não, eu não fui eleita aqui em 2020. Nós fomos a 7ª candidatura mais votada. Ai, que linda! Vereadores aqui. Nós ficamos em 7º lugar, né? Nós tivemos 3.134 votos nessa cidade. Nossa. Mas o partido não estava bem organizado. A gente tinha enfrentado uma briga interna partidária também, porque o partido estava tentando ser cooptado por umas pessoas bem difíceis. E aí a briga interna inviabilizou a gente conseguir alcançar o coeficiente eleitoral. Mas a gente sabia desde o início, que a gente queria, na verdade, mostrar para a cidade uma opção de voto diferenciado e provar que as pessoas que votam na esquerda estão aqui. Porque Barueri é uma cidade bastante conservadora, é uma cidade que a gente chama... Né, aqui a gente entende. Infelizmente, a gente entende. Não sei se aí também tem, né? Se é só aqui. Mas, assim, pra vocês terem uma ideia, o prefeito da cidade hoje já era prefeito quando eu tinha 6 anos de idade. Eu tenho essa carinha linda, mas eu já passei dos 40, né, amor? Gente do céu. A gente tem um forasteiro. Pois é, então, assim, aí é bem complicado você ir contra essas oligarquias de tantos anos no poder, né? Famílias que estão e já se plantaram nesse chão como donos da terra, entre aspas, e falar assim para as pessoas, olha, temos uma opção diferente, você não precisa ficar sempre votando no A ou no B, nós temos aqui uma opção diferenciada, parecida com você, e essa nossa política chegou para as pessoas. Então, foi meio que um susto para eles também, eles não acreditaram quando viram o nosso nome lá entre os 10 mais votados da cidade, e, ao mesmo tempo, é frustrante porque você tem o voto e não tem a cadeira, né? Então, a gente fala que a gente hoje tem um mandato honorário aqui, mas não tem a cadeira aqui em Barueri. E aí, em 2022... devido a esse nosso desempenho em 2020 aqui, eu fui convidada a ser a representante do Juntas por Barueri, né, a representante de Barueri no mandato Movimento Pretas, que é um mandato estadual. E a nossa intenção com o mandato Movimento Pretas é isso, é colocar essas mulheres pretas em movimento. Não é tirar elas do seu território e levar para a Alesp, mas sim expandir a Alesp para todas as regiões de São Paulo. Nós temos mulheres nesse mandato que estão em várias cidades. A gente tem uma mulher que está em Itanhaém, que é a Poliana. Aí aqui do meu lado tem uma em Itapevi, que é a Ana Laura, outra em Osasco, né, minhas vizinhas, que é a Karina. Aí a gente tem uma de Campinas, que é a Letícia Chagas. A própria Mônica Seixas é lá de Itu. A gente tem a Najara Costa, que é aqui de Taboão da Serra. Enfim, são várias mulheres de vários locais diferentes. E aí a gente vai expandindo essa ideia de fazer com que as mulheres nas suas localidades, nos seus territórios, se sintam empoderadas para construir o partido e conseguir se eleger nas suas cidades. Então, eu já sou pré-candidata novamente para a cadeira aqui em 2024, estamos aqui tocando o pessoal aqui, construindo, fortalecendo, para ver se a gente consegue o ano que vem ter essa representatividade real na Câmara de Barueri. E é isso, o pessoal, mesmo antes dessa questão de ter o nome de mandato coletivo, os nossos mandatos sempre foram muito coletivos, né? Quem está dentro do PSOL, e a Cíntia está há muito mais tempo que eu, sabe, está desde o início, que os mandatos do PSOL, eles são grandes guarda-chuvas e eles abarcam vários movimentos sociais, né? E a gente é que fortalece, que garante que militantes que estão em lugares bem distantes consigam se manter para conseguir manter viva a chama do partido e os ideais do partido em locais distantes. Então, a coletividade sempre existiu no partido, isso me chama muito a atenção, isso é algo que me ganhou para o PSOL, além de ser
obviamente, um dos partidos que mais elegem mulheres e mulheres pretas em todo o país. Então, por isso que eu sou pessoal aqui em Barueri, estamos defendendo essa bandeira, mas principalmente defendendo uma bandeira da legitimidade da participação de mulheres na política. Rose, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa experiência, assim, do que você acha que ainda porque isso que a Raina traz realmente é efetivo. Existe hoje vários mandatos coletivos, né, Brasil afora, que tem questionamentos, que as pessoas não conseguem mais se organizar por muito tempo, principalmente os mistos, né? Eu não sei, a gente pode falar, eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque eu acho que deve ser mais complicado, né? Mesmo. E nós temos aqui, Rose. É que para mim. E a gente tem aqui na bancada 3 representatividades diferentes, né? Juventude, que são representatividades que não estão no espaço de poder. Sim. Nem mulheres, nem mulheres pretas e nem juventude. E nem cultura. Exato. E nem cultura. Aí segmentos, mulher do céu, segmentos a gente, né? Mas essa experiência, ela vale a pena por quê? Olha, a Rainen falou sobre os mandatos em 2020 não estarem legalizados ou organizados. E não estão ainda. Legalmente, para o TRE, né, a gente não existe. Né? A gente aqui é chamada e denominada de codeputada pela deputada. Né? Mas nós estamos dentro do mandato como assessoria. Né? A gente não tem um cargo. O cargo co-deputado não existe. O cargo co-vereador não existe. É um arranjo que é feito... Então... Deixa eu só entender, te cortar só para entender sobre isso. Me parece que na última eleição passou a ser possível lançar uma candidatura num nome coletivo. Sim, só o nome. Mas é só o nome. Na hora que isso vem para o mandato, isso não tem nada de... É o CNPJ ou o CPF de uma. A gente teve alguns ganhos e a gente teve algumas perdas. Por exemplo, aqui em São Paulo, no primeiro mandato coletivo da Mônica, a mandata ativista... no dia da posse, só a Mônica subiu para receber a diplomação. Né? E aí meio que deu uma confusão lá, porque alguns outros integrantes também subiram no palco, e deu meio que uma bagunça lá. Já na nossa diplomação desse ano, o TRE diplomou a todas, chamou nome por nome de todas as codeputadas dos 2 mandatos coletivos do pessoal aqui em São Paulo, que um é o Movimento Pretas e o outro é a bancada feminista. E nós fomos chamadas nominalmente ao palco e fomos diplomadas junto com o nome principal daquela carinha que vai na urna, inclusive, né? Em São Paulo, o nome do mandato não podia ir sozinho na urna. Então, estava a cara da Mônica Seixas escrito Mônica Movimento Pretas. E aí, para a bancada feminista, a mesma coisa, Paula, da bancada feminista. Aqui em Barueri, por exemplo, já foi diferente. O juiz permitiu que na urna tivesse o meu rosto, mas estivesse escrito só Juntas por Barueri, não precisava estar Rose do Juntas por Barueri. Então, cada localidade, os juízes foram, porque não havia um consenso, também não há nenhum documento que formalize isso, não há uma lei, cada juiz foi julgando se poderia ir o nome da coletividade lá na urna, ou se teria que ter o nome da candidata que é inscrito no TRE na urna, e foram decidindo como seriam essas diplomações. Então, a gente ganhou o direito em São Paulo pelo TRE de ser diplomada, chamaram o nome da Mônica e depois o nome das outras 6. Bancada feminista fizeram a mesma coisa, chamaram o nome da Paula e depois das outras 5, acredito, ou 4, que eu não me lembro agora quantas são. Mas, enfim, só que juridicamente a gente não existe. Então, na Assembleia Legislativa, a gente, por exemplo, não pode acessar o plenário, só a Mônica pode. A gente não pode falar na tribuna, só a Mônica pode. Porque não está regulamentado o mandato coletivo. A gente achou que na tal reforma que fizeram agora, que foi um projeto de reforma eleitoral que fizeram agora aqui em São Paulo, aliás, em São Paulo não, na Câmara, na Assembleia em Brasília, né, na Câmara Federal, eles colocaram as questões do projeto de mandato coletivo lá. Mas ao invés de regulamentar, eles estavam querendo extinguir. Então, a proposta que eles deram não foi de regulamentação, foi de desautorizar a criação de mais mandatos coletivos para o ano que vem. A nossa sorte é que não passou, porque isso tinha que ter sido aprovado até um ano antes da eleição para que valesse
valesse para a próxima eleição. E eles não conseguiram votar isso, mas não fizeram a regulamentação. E por quê, gente? Porque a direita, na verdade, não simpatiza, porque tira a questão da personalidade, né? Os mandatos da direita são muito personalíssimos, né? Aquela coisa da figura do camarada. Para rolar politicagem é mais fácil. No folheto, é só a e cara da dele centralidade de poder. jornal, É óbvio. Então, a direita não simpatiza com esse modelo. E eles vivem aqui na Assembleia Legislativa falando que isso, que o deputado não existe, eles vivem desqualificando a gente, sabe? Ai, credo. Os funcionários da Lesp não, todos nos tratam por codeputadas, o pessoal da segurança, mas os demais deputados nos rechaçam. Então, mas incomoda, né, Rose? Você imagina muitas pretas. Se uma preta incomodou tanto, você imagina várias, né? Imagina chegar e falar assim, cara, pá, 7 mulheres pretas no corredor, camarada fala assim, como assim, gente? Exatamente. Não basta ser uma mandata coletiva, tem que ser de pretas ainda. Aí eles falam assim, gente, só podia ser esse povo do PSOL. Realmente é algo que incomoda, que tira deles essa paz, né, e esse domínio daquele território, e eles ficam bastante preocupados com o que vai dar isso, né? Porque eles sabem que, na verdade, esse mandato acaba empoderando a nós que estamos ali como deputadas, né? Que a gente, na verdade, está galgando a nossa própria candidatura nos espaços que a gente está. E eles se incomodam porque essa visibilidade realmente acaba fortalecendo essas mulheres em seus territórios e é da base, né? Por isso que a gente está falando de trabalhar a base, porque é daqui que a gente sabe que a gente vai conseguir alcançar outros lugares e, se Deus quiser, em um passo maior, quem sabe a Assembleia Legislativa também, né? Quem sabe a Prefeitura, mas isso é como? É começando pela base, falando para as pessoas dessa opção, que as pessoas têm uma opção diferenciada de voto, que as pessoas precisam votar em pessoas que se parecem com elas. E eu olho para a Câmara Municipal da minha cidade hoje e não me sinto representada, né? Apesar de termos eleito em 2024 mulheres, não são mulheres que me representam, que eu posso falar assim, poxa, a fulana eu posso contar, eu tenho afinidade, né? Eu olho para ela, sei que eu posso levar um projeto para ela analisar e vai ser... Não me sinto representada pelas mulheres que lá estão. Mas é porque elas também foram eleitas nesse modelo antigo, que é uma é filha de alguém que já foi vereadora, a outra é esposa de alguém que já foi secretário, ou é esposa de um atual secretário, né? Então, todas que foram eleitas sempre tem um mandatário por trás, sempre tem alguém que as iniciou há algum tempo na política. É muito diferente da gente que começou do zero, falando assim, olha, nós estamos assim, enfiando a cara e a coragem, sem nome, sem sobrenome, sem grana, sem a máquina na mão, mas com muita vontade de fazer uma política voltada realmente para as pessoas e para a coletividade. Rose, você é maravilhosa, inspira a gente, eu tenho certeza que Raine e Felipe, né, você vai ficar devendo uma visita aqui para Goiânia, para a gente poder falar da importância dessa mandata coletiva, mas saiba assim que esse movimento, né, de mulheres e de organização de mulheres, ela precisa ser duradoura, porque ela realmente, né, faz cortes necessários, que são cortes históricos, né? Machistas, racistas, LGBTfóbicos, né? Então, já me avisaram aqui que o seu link tá finalizando, mas eu queria que você desse um tchauzinho pra gente, né? E finalizasse dizendo por que é importante outras pessoas se envolverem com as mandatas e os mandatos coletivos. Olha, primeira coisa, eu agradecer esse espaço, adorei conhecer vocês. Estive em Goiânia uma vez só, quando era conselheira tutelar, fui levar uma adolescente de volta aí para Goiânia. E eu quero muito poder retornar aí no momento para bater um papo mais alongado com vocês. Eu quero dizer para vocês. Pode vir. Ai, comer pequi nessa terra, né? Nossa, e a Rainer vai cantar pra gente. Não. Ótimo. Vocês vão vir, vai vir para o meu show, tá? Isso, pronto. Com certeza, Convidada. Com certeza, irei sim. Ela é maravilhosa. Eu quero dizer para vocês que os mandatos coletivos eles são um local de um imenso aprendizado. Eu acho que é aqui que a gente entende que fazer política tendo mais pessoas pensando, a gente corre menos erros, menos risco de errar. Então, quando é só uma pessoa que pensa, às vezes ela não consegue ter um olhar tão ampliado.
Aqui, todas as nossas reuniões de gabinetes, a gente pode influenciar em como a gente vai tratar aquilo para as nossas redes sociais, a gente vai informando um ao outro sobre o que está acontecendo, a gente vai trazendo perspectivas e vai aprendendo também com o olhar do outro. Eu acho que é muito importante, são mulheres muito diversas que estão no nosso mandato, então a gente tem intelectuais, professoras, donas de casa, sabe, dirigente da APOESP está com a gente, uma que foi candidata a prefeita, outra que não foi candidata a nada, outra que foi candidata a vereadora, são várias mulheres, né? Mulheres que já são formadas, indo para mestrado, doutorado, e outras mulheres que sequer têm uma graduação. Por quê? Porque a gente entende que a pluralidade desses conhecimentos e os lugares que essas mulheres estão são muito importantes para essa construção. Então, é por isso que eu estou no Movimento Pretas, porque eu acredito muito que esse movimento realmente vai empoderar várias mulheres aqui em São Paulo, em toda a região do estado de São Paulo, para que elas alcancem aí lugares também de representatividade, cada uma em sua cidade. É isso. Muito obrigada, Cíntia. Adorei mulher, estar com você. Eu que adorei conhecer você. Agradeço demais. Muita sorte, muita luz, muito movimento aí nessa mandata, né? Chama a gente para conhecer que a gente vai também, viu? Vamos. Com certeza. Vocês também estão convidados a vir a Barueri. Um beijo. Pode deixar. Oba, beijo. Beijo. Linda demais, né, gente? Linda. Nossa, que experiência maravilhosa. Né? Mas a gente fica nessa, né, Raine? Porque realmente, né, tem uma experiência muito gostosa dos mandatos coletivos, né? E eu acho que é por isso que a gente se inspira. Vou tirar esse microfone, porque eu acho engraçado. Eu não gosto de ouvir minha voz, gente. Eu não sei vocês. Eu tenho que gostar. Você não. Você tem profissional. Eu evito escutar até os áudios do WhatsApp de novo. Eu também não tenho esse negócio de ficar ouvindo. Não. Mas eu queria saber, assim, eu fiquei curiosa, porque você trouxe, né, Vocês acham que a experiência foi uma experiência legal ou tem algumas coisas que precisam ser consertadas para ser legal? Ou realmente existe uma dificuldade? Porque é isso, assim, verdadeiramente existe vários mandatos coletivos que acabam no meio do caminho, né, se esmartelando aí. Como é que foram as experiências aqui? Eu acho assim, que aqui para falar disso a gente tem que fazer algumas análises. Primeiro, a análise é como se estabelecer essa narrativa, esse diálogo para fora. Falar de uma candidatura coletiva, acho que foi um dos maiores desafios enfrentados. Explicar como que isso podia funcionar era algo que eu acho que nós mesmos estávamos tentando entender como poderia ser. E é claro que estávamos, porque só vai entender na realidade, na prática, isso é real. Mas é claro que em cima dos formatos já existentes e de sucesso, a gente podia ter uma noção. Mas estabelecer esse diálogo já é algo extraterrestre, né? Principalmente no estado de Goiás, que tem todo esses reforços os quais a gente levantou aqui, essa resistência de direita e etc., desse lugar individualista, né? Da concentração de poder e tudo mais. Então, estabelecer esse diálogo já era uma coisa muito difícil, principalmente porque às vezes esbarrava que aquele CPF que estava lá era exatamente a pessoa que me amava, mas que não amava aquele fulano. Né? Tem isso ainda também, né? Então, era muito difícil convencer aquela pessoa que ali, aquele CPF não ia mandar sozinho. Tanto que a gente teve que fazer um contrato e publicizar esse contrato, onde todos nós nos comprometíamos a dividir esse mandato por igual, mesmo que lá, na hora da divisão do poder, isso não fosse. Já para dar credibilidade também para quem estava votando em nós, que de fato nós estávamos ali comprometidos em ser uma voz coletiva e não uma única voz, enfim. Tá, isso é uma questão. Eu acho que existe uma outra questão que a gente precisa falar, que é o recorte de gênero e recorte racial. Essas duas coisas eu acho que também esbarram bastante, porque os meus colegas também eram criticados por serem negros compartilhando comigo branca e com outro branco. Então, eu acho que requer de nós muito amadurecimento ainda sobre esses lugares, sabe? Onde o reforço antirracista, ele precisa ser, como é que eu vou dizer? Nós precisamos ser educados
para sabermos ser antirracistas e, ao mesmo tempo, as comunidades negras também nos ensinar a lidar com isso. Então, eu acho que esse lugar ainda é um lugar muito adoecido e é um lugar que traz muito respingo. E eu sofro muito com isso, porque eu estou em lugares, muitas vezes, em que eu quero levantar muita bandeira antirracista e tenho problemas. Do mesmo jeito que os colegas, eu sofria retaliações por estar num mandato onde eu era a única mulher. Como que eu não estava com outras mulheres? Aí nós vamos falar que a questão do recorte de gênero é outro problema sério aí. Por quê? Porque nós, enquanto mulheres, não nos organizamos dentro dos movimentos sociais, onde quando chega uma pressão, por exemplo, de uma candidatura, é diferente como o colega aqui coloca que foi a construção da candidatura dele, que foi algo muito natural, foi uma consequência de algo que já existia. Agora, quando isso não é construído dessa forma, há um problema seríssimo, porque, assim, nós, mulheres, somos reforçadas para disputar o tempo todo, né? Então, criaram a perspectiva coletiva da união, do repartir, do ouvir, do aprender. Parece tão simples, tão mobral, mas é tão difícil isso na prática e no cotidiano, né, do dia a dia. Então, hoje eu me encontro muitas vezes, por exemplo, dentro dos grupos de cultura, estabelecendo, às vezes, me entristecendo e vendo mulheres se engalfiarem, entende? Por questões raciais, por questões de não compreensões, onde o que perde é a nossa coletividade enquanto representatividade na cultura. E enquanto mulheres também. Então, assim, eu acho que a experiência, ela foi muito positiva, porque ela me trouxe muitos amadurecimentos, inclusive nesse lugar de entender que, por mais que a gente tenha um ideal, né, um sonho, né, uma fantasia, uma utopia, de que as coisas podem ser, às vezes, assim... como ela traz a prática para a gente. Na prática, isso aí nos corredores, né, a gente não é bem tratado, ninguém enxerga a gente assim. Então, assim, por mais que a gente fale assim, que vai mudar a legislação, e se ela ainda mudar, ainda serão enfrentados esses preconceitos, principalmente nos bastidores, com certeza, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que avançar, né, ainda, mas acho que a experiência foi extremamente positiva. São pessoas que hoje eu ainda estabeleço muita relação. Tenho os meninos com meus irmãos. Hoje a gente tem uma associação da qual eu sou presidente, que é a Superação Criativa, né? Eu também sou presidente de uma outra instituição, então hoje eu tenho sob a presidência duas instituições, uma que é nacional, que eu represento os produtores culturais do Brasil, e outra, né, nessa a gente tem um equilíbrio de homens iguais a mulheres, né, e tal, e nessa associação a gente conseguiu já trazer mais um equilíbrio. Mas eu não sei hoje, concretamente, se essa experiência me traria para repetir Está em dúvida agora essa construção. Porque em 2022 eu saio candidata a deputada sozinha, né? Uhum. Mas também por uma pressão que a gente sabe como que é isso. Sim, sim. Estando inserido enquanto mulher dentro de um partido. É verdade. Que é uma pressão e um compromisso, né? E aí, nessa hora, a gente tem que tomar uma postura. Eu não... Diga, Felipe. Eu vou catar um gancho daqui do que ela disse e vou incentivar ela a repensar a candidatura coletiva. Meu Deus. Na atualidade, a gente vive uma sociedade tão individualizada, Sim. tão fragmentada, tão pensando... Até porque o dia a dia não nos permite pensar coletivamente, né? A correria do dia a dia, ou acorda de manhã, toma seu banho rápido, vai pro trabalho, volta, pega o ônibus lotado, volta à noite, só faz a janta e quer deitar, não te permite pensar como é que meu vizinho passou o dia, né? Será que ele tem o de comer? Então essas coisas a gente normalmente não pensa. E aí... As candidaturas coletivas é exatamente pensar o inverso do que a sociedade está pensando, que é a individualidade. Por isso que é tão difícil, é tão penoso. Por quê? Porque não é só, vamos construir uma candidatura coletiva. Vamos desmontar valores que já estão arraigados nas pessoas. E aí esses valores...
essa sede por poder individual, né? De falar assim, eu tenho mandato, eu sou deputado, eu, né, me respeito. Que a gente vê, né, muitos deputados e vereadores dando carteirada, né? E na sociedade a gente vê as pessoas dando carteirada. Então, dividir poder não é algo fácil hoje na nossa sociedade, mas é algo necessário. As pessoas precisam entender que nós somos somente pessoas. Eu vou morrer, você vai morrer um dia, né? E aí, né? O que a gente fez pela sociedade? O que a gente construiu? Como que a gente pensou no outro ou na outra pessoa, né? Como que nós construímos a sociedade? No que a gente ajudou a construir? Isso é pensar a coletividade, né? E as candidaturas coletivas vai nessa mão de ir contra todos os valores que às vezes a sociedade diz que é o certo. E aí eu estava refletindo quando a Rose estava falando, porque ela estava falando sobre a candidatura coletiva dela, que são mulheres negras. E aí, realmente, normalmente é mais fácil se pensar a coletividade dentro das periferias, Sim. dentro dos movimentos que foram subalternizados, né? Por quê? Porque ali, se você não pensa em coletivo, tu é sucumbido. Uhum. Então, a única saída, por exemplo, da comunidade preta, da comunidade LGBT, da comunidade, às vezes, as mulheres, né? Digo às vezes porque tem Não, ali assim... também algumas outras possibilidades, é pensar coletivamente. Porque senão, né? Vai conversar com uma mulher travesti que tá trabalhando no ponto dela todos os dias, se ela pensar só individualmente, ela tá morta. Então, ela tem que pensar coletivamente. E é por isso que essas candidaturas saem mais facilmente desses coletivos. Porque não tem outra ótica para se pensar. E ela vai estar sempre sendo... A aposta é sempre negativa sobre ela, né? Porque é isso tudo que a gente disse. A gente está vivendo uma sociedade que, como a Rose e como a gente aqui está dizendo, que de uma forma geral, no centro de poder são homens brancos, héteros, ou pelo menos finge que são héteros, né? Mas brancos e homens a gente sabe que eles são. Eles que estão lá há anos e anos no poder. Quem governa o Estado hoje é a mesma família de sempre. Quem governou no passado são as mesmas famílias de sempre. Pode até mudar a figura, mas quem está no poder é sempre as mesmas famílias. E aí, concentrar esse poder garante que a sociedade continua andando do mesmo jeito, né? O rico continua rico, o pobre continua pobre. Pronto, tá perfeito. Se mantém a estrutura. Quando a gente se organiza de forma diferente, toda essa estrutura começa a balançar e fala, opa, tem algo errado aí. E tende a colocar coisas, né, e a provocar, que é isso, assim, a população também ficava perguntando, gente, mas por que vocês vão fazer uma mandata coletiva, sendo que você vai ter voto, a fulana vai ter voto? Porque eu quero uma mandata coletiva, e bastava isso. Mas não era por isso, porque a gente quer, por desejo próprio. É porque a gente entende que sozinha a gente não seria capaz de chegar a lugar nenhum, nem de se colocar como candidatura. E é uma candidatura difícil. Eu sempre vou pro âmbito privado. Vocês vão perceber isso. Pergunta pra pessoa, por que você tá morando junto com a sua irmã? Por que você tá morando junto? Não, porque a gente divide as contas. E é isso. E as responsabilidades divide responsabilidade, divide conta, divide quem vai olhar tal bairro ou outro bairro para ver quais são as demandas. E é isso, a coletividade ela traz benefícios. Né? Não é só para quem sai candidato, é para a cidade. Felipe, isso que você trouxe eu acho que é maravilhoso, que é, olha, a periferia, ela é coletiva. E é verdade. A vizinha sai para trabalhar, ela precisa confiar na vizinha mais nova, na filha da vizinha mais jovem, para ir lá ver se as crianças comeram, se foram para a escola. E para não denunciar ela. Exatamente, para não denunciar ela. Então, essa coletividade, ela existe para a periferia, para o povo preto, para o povo pobre, porque a gente precisa depender um do outro o tempo todo. Ô, vizinha, você ligou lá para avisar que a luz aqui queimou? Eu liguei também. A energia acabou, você já ligou. Então, essa conexão, eu acho que ela tá mais presente. Mas ela é contrária, é um sistema que nos coloca o tempo todo que um tem que ser melhor que o outro, que isso que a Raina fala, exatamente isso. As mulheres são criadas para serem inimigas. Gosta de fofoqueira, mulher gosta de ficar... É uma rivalidade que não existe ou não precisa existir. Mas a gente é colocada todo o tempo sobre elas, né? E eu costumo dizer que a esquerda ainda não aprendeu a dizer, não é. Eu até não gosto de certa companheira pela posição dela ou daquela outra, mas ela é minha companheira.
Ela não deixou de ser uma companheira que eu respeito, que eu admiro. Eu acho que isso precisa ser encarado por nós mulheres, pela juventude, porque a juventude também é do mesmo jeito. Tem uma rivalidade, né? Quem é que vai chegar primeiro para o concurso? Quem é que vai ter o melhor emprego? Quem é que vai terminar? Eu acho que assim, a gente não precisa ser amiga, nem irmã, nem andar junto. Sim. Mas a nossa luta a gente tem que fazer juntas. Respeitar, exatamente. Sabe? Porque eu vivo falando isso nos grupos. Gente, vamos buscar o que nos converge. Porque tem coisa demais que diverge. Exatamente. Então, vamos buscar o que converge, entendeu? Porque em cima do que converge é a hora que a gente tem os coletivos. Porque mesmo fora da periferia, o problema é os reforços enganosos que a gente vive desde o berço. Mas mesmo fora da periferia, dentro dos lugares onde a gente se organiza, sempre vão ter as demandas, os sofrimentos, as debilidades que a gente seria muito melhor juntos. Com certeza. É sobre isso, né, gente? Pena que já nosso tempo, realmente eu concordo com o Felipe e com a Raine. 50 mais minutos. 50. Eu acho que tem que ser 50 por convidado e por convidada. Mas, Cíntia, até agora a gente não escutou uma palhinha de verdade, música. até pra gente fazer um show, pra gente saber. Nossa, gente. E aí você já vai deixar o Instagram, deixar suas redes pra gente poder comentar. Essa mulher maravilhosa tem 26 anos de carreira, né? De carreira artística, mas também de atuação, de militância, de organização na cultura e politicamente. Então, você é uma inspiração, Raine. Raine, deixa aí, por favor, uma palhinha para fechar nosso bloco, para fechar esse episódio com todo... Né, Felipe? Não, eu acho. Eu falei que eu ia jogar vôlei, mas ninguém me trouxe uma bola de vôlei aqui pra mostrar os talentos. Então, acho que eu vou falar que eu também não vou cantar, porque não tem a bola. Não, mas tem microfone, olha. Então tá, vamos. É hoje o dia da alegria e a tristeza não pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Maravilhosa. Eu disse que ela era maravilhosa, vocês gente. me pegaram muita surpresa aí, entendeu? É linda, não é a voz? Linda. Raine, deixa as suas redes sociais pra gente seguir, mas eu quero te agradecer muito por, né, dividir com a gente aqui toda essa trajetória, essa experiência de forma tão verdadeira e honesta, né? Que é isso que você é mesmo, essa mulher tão transparente, né? E se coloca, desse jeito, gostou, leva, não gostou, aguenta que eu tô aqui, né, mulher? Obrigada, viu? Eu também quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui, de estar conhecendo um pouco mais, né, sobre Rose, sobre ele, sobre você, sobre a técnica, sobre todo mundo aqui, porque a gente também já bateu papos aqui antes, né? Quero agradecer também pelo que como você me enxerga, porque é muito legal a gente saber que tem outra mulher que me acolhe como eu sou, né? Porque muitas vezes a gente sofre muita violência, né? Principalmente nesse lugar político e ativista, por ser mulher e por ser assim, tão espontânea e verdadeira. Então, estou feliz também pela oportunidade de estar falando, de estar trocando com vocês. Muito obrigada e foi um imenso prazer. Obrigada. Onde que a gente se encontra, mulher? @RAINYAGHATA2, @RaineAgata2. E eu tenho show no Glorioso, dia 16, não sei quando é que vai ao ar, mas dia 16, sábado, na hora do almoço. Eu espero vocês por lá. Nossa, e aí a gente acompanha ela na rede social, no Instagram, porque vale a pena assistir shows maravilhosos com essa voz lindíssima. Obrigada, viu? E vai voltar, viu? Ano que vem a gente vai fazer mais, a gente vai conseguir mais 50 minutos. Vamos falar da cultura aqui. Isso, a gente vai fazer. Da cultura. Perfeito. Obrigada, Rose. Obrigada. Felipe, te trouxe lá de Anápolis, você volta de novo também? Volto, com certeza. Tô disponível. Felipe, mas eu quero te parabenizar, viu? Porque eu acho que isso que a gente tem dito, né? Que esses ciclos precisam ser quebrados e você traz com muita qualificação, com muita organização, com muita vontade, fala com muita paixão. Então, assim, você que é da juventude, se inspire.
Se inspire, porque como o Felipe, é possível sim estar na política, né? E fazer as coisas acontecer. Por mais que a gente ache que a transformação é muito pequena, ela é enorme. Porque quando uma mulher se movimenta, a estrutura se movimenta. Quando a juventude se movimenta, a estrutura se movimenta. Então, muito obrigada por também dividir a sua experiência com a gente. E volte, viu, Felipe? Deixa suas redes aí pra gente seguir também. Eu que agradeço, Cíntia. É sempre muito bom, né? Sentar numa mesa para conversar sobre as nossas realidades, sobre aquilo que a gente vivenciou e ensinar, né? Talvez alguma coisa que a gente aprendeu, né? Às vezes para as pessoas não passarem pelo que a gente passou, mas às vezes também para reforçar positivamente para a pessoa, vai lá, que dá certo. E daqui a um tempo você tá de novo na candidatura coletiva, que eu sei. Quero agradecer todo mundo também que tá assistindo, né? Que vai assistir esse episódio do podcast. Agradecer o pessoal de Anápolis, já ficou assim, vai gravar podcast? Me manda o link. Eu falo, calma, gente, que vai sair, né? Então, o pessoal que tá aí pra assistir. Meu @ no Instagram é felipe.freitas.dai, que é DIY, tá? E aí, nas outras redes, pelo Instagram, o pessoal vai achando, Exatamente. né? Procura lá, vai fuçando e acha. Só terminar dizendo uma mensagem, né, para quem tá em casa assistindo, que é exatamente sobre essa necessidade da gente permanecer fazendo as coisas coletivamente. Às vezes é muito difícil, às vezes é muito desgastante, né? Às vezes a gente sai de uma reunião coletiva querendo falar assim, nunca mais, no próximo dia eu vou tratorar e eu vou, né, o que eu falar vai ser feito. Mas a gente volta repensando, né? Volta repensando no seguinte, muitas vezes uma fala que nos incomodou numa determinada reunião é que nos faz refletir sobre quem nós somos, sobre o que nós podemos mudar, no que nós podemos ser melhores. Então, é na coletividade que a gente vai tendo esses alertas, essas ponderações, apontamentos para que a gente possa melhorar. E sem coletividade, a gente... não sei o que seria da gente, né? Enquanto ser humano, enquanto sociedade. Então, eu acho que é isso. Vamos investir, né? Na coletividade. Eu também acho. E você, gostou? Vai investir? Vamos investir na coletividade, vamos investir nesse podcast também. Compartilha, né, esse link, porque eu acho que as histórias que a gente ouviu aqui são as histórias que podem inspirar você, que está assistindo, que acompanha, e que às vezes, por vezes, acha assim, não, mas eu não posso. Pode sim. Pode o que quiser, não interessa a idade, não interessa a etnia, não interessa a organização. Se tá difícil, a gente coloca no coletivo que fica mais fácil, né? Com todas as dificuldades juntas, a gente balança e vai dar certo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Deixa seu recadinho aí, diga o que gostou, o que não gostou. Qual o próximo episódio que você quer assistir? Vem sempre com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Beijos.